Após a queda, o silêncio. O mercado parou de sangrar. A pergunta na mente de todos para este final de semana é: a queda terminou? Mas o silêncio pode ser enganoso. Pode ser a calmaria que precede uma nova tempestade. Muitas vezes, a ausência de movimento é interpretada como estabilidade. Mas essa é uma leitura superficial e perigosa. O que parece ser paz pode ser apenas um mercado segurando a respiração, esperando o próximo catalisador. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas se a queda parou, mas se o chão onde estamos pisando agora é sólido. Para saber se a queda realmente acabou, nós não olhamos para o preço, olhamos para a fundação. Hoje, vamos fazer um diagnóstico sísmico do mercado. Vamos analisar os sinais vitais da blockchain para determinar se o terreno sob nossos pés é sólido ou se está prestes a ruir novamente. O preço é apenas a superfície. O sintoma, as transactions, os movimentos entre carteiras, as decisões de compra e venda em larga escala, esses são os movimentos das placas tectônicas que definem a verdadeira estabilidade do ecossistema. Vamos mergulhar fundo nesses dados para entender a anatomia do que acabou de acontecer. No criptofluxo, nós não tentamos prever tremores, nós medimos a estabilidade das placas tectônicas do mercado. Vamos analisar 3 sinais vitais para o nosso diagnóstico. 3 indicadores que nos contam a história completa, não apenas o capítulo final. Nossa metodologia é forense. Não especulamos, nós investigamos. Vamos dissecar o comportamento dos diferentes grupos de investidores para entender a dinâmica de poder que se estabeleceu durante o caos. Quem vendeu? Quem comprou? E qual a nova topografia do mercado que resultou dessa batalha? Estes são os pilares da nossa análise. O primeiro sinal vital é a capitulação. Quem vendeu? A primeira condição para um fundo duradouro é a dor. O pânico precisa varrer o mercado, forçando os investidores mais especulativos e menos convictos a saírem do jogo. E os dados em Cain são absolutamente claros. Ao olharmos para o indicador se o PR dos investidores de curto prazo, vemos uma queda vertiginosa abaixo da linha de 1. Isso significa, de forma inequívoca, que uma quantidade massiva de moedas foi vendida com prejuízo significativo. Cada ponto abaixo de 1, neste gráfico, representa pânico, representa esperanças desfeitas e posições liquidadas à força. Os investidores de curto prazo, as chamadas mãos fracas, foram expurgados. A dor necessária para limpar o excesso de alavancagem e otimismo infundado aconteceu. Este é o primeiro sinal crucial de que o pior pode ter passado. A tempestade de vendas atingiu seu clímax. Agora, o segundo sinal vital, a absorção. Enquanto uns vendiam, quem estava comprando? Porque para cada vendedor em pânico, existe um comprador do outro lado. A questão é: quem era esse comprador? Era apenas mais especulação ou era capital estratégico e paciente? Aqui, os dados nos mostram uma história fascinante. O indicador de mudança líquida na posição dos hodlers, os investidores de longo prazo, mostra um pico massivo de acumulação exatamente durante o ponto mais profundo da queda. Enquanto as mãos fracas vendiam em pânico, as mãos fortes compravam com convicção. Vemos um fluxo gigantesco de Bitcoin saindo das corretoras, onde estão disponíveis para venda imediata, e indo para carteiras frias, onde são guardados com uma perspectiva de anos, não de dias. Cada Bitcoin vendido pelo medo foi absorvido pela estratégia. O dinheiro inteligente não apenas defendeu o preço, mas usou a queda como uma oportunidade de ouro para acumular mais a preços que consideravam uma barganha. A demanda não desapareceu, ela estava simplesmente esperando, paciente, pelo preço certo. Isso nos mostra que a confiança fundamental no ativo não foi abalada entre aqueles que mais importam. Isso nos leva ao nosso terceiro e último sinal vital, a nova fundação. Onde estamos agora? Depois da batalha entre vendedores em pânico e compradores estratégicos, qual é o novo mapa do território? Para isso, olhamos para a distribuição de preços realizados da UTXU. Este gráfico é como uma topografia do mercado, mostrando-nos em quais níveis de preço a maior quantidade de moedas foi comprada e agora está sendo mantida. O que vemos é extraordinário. Uma nova e densa placa de suporte foi formada exatamente na faixa de preço
em que estamos negociando agora. Milhões de bitcoins, que antes estavam em mãos fracas a preços mais altos, agora têm esta faixa como seu novo preço de custo, nas mãos de investidores de longo prazo. Isso cria uma fundação psicológica e técnica extremamente poderosa. Para que o preço caia significativamente, a partir daqui, seria necessário que todos esses novos compradores, que acabaram de absorver a queda com convicção, decidissem repentinamente vender com prejuízo. No curto prazo, este é um cenário de baixíssima probabilidade. Eles não compraram no pânico para vender na primeira calmaria. Eles compraram para segurar. Esta base de custo é o nosso novo chão. Então, qual é o veredito? O diagnóstico sísmico é claro. A capitulação ocorreu. A absorção pelas mãos fortes foi confirmada. E uma nova e robusta fundação de suporte foi construída. Os 3 sinais vitais que analisamos apontam na mesma direção. O mercado estabeleceu um fundo local significativo e confiável. A probabilidade de uma nova queda catastrófica, um novo colapso, para mínimas mais baixas no curto prazo, diminuiu drasticamente. O tremor principal passou. E o que estamos sentindo agora são apenas os abalos secundários. O reajuste do terreno. O que podemos esperar para este final de semana 07 e 08 de fevereiro? Com base nesta análise, esperamos um mercado de baixa volatilidade, uma fase de cura e consolidação sobre esta nova fundação que acabamos de identificar. O perigo imediato diminuiu, mas a euforia ainda não é justificada. O mercado não vai disparar de volta para as máximas da noite para o dia. A paciência é a chave. Pense nisso como a reconstrução após um terremoto. Primeiro, os engenheiros avaliam a estrutura, limpam os escombros e solidificam as fundações. Só depois a reconstrução começa. O mercado está agora nessa fase de avaliação e solidificação. Está construindo a base para o próximo movimento, seja ele qual for. Em 2026, entender a anatomia de uma queda é muito mais importante do que tentar adivinhar o fundo exato. O gráfico de preços mostra o que aconteceu. Os dados on-chain, a análise que fizemos hoje, mostram como e por que isso aconteceu. Essa é a diferença entre reagir ao mercado e entendê-lo. Se você quer parar de apenas olhar para o preço e começar a entender a história que os dados contam, inscreva-se no Criptofluxo. Nós não prevemos o futuro. Nós analisamos os fatos para que você possa tomar decisões mais inteligentes. Obrigado por assistir.